quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor. Quero trazer para vocês uma palavra a qual Deus colocou no meu coração, que vai contar a respeito da história de Mardoqueu, Amã, o rei Assuero e a rainha Esther. Essa história se encontra no livro de Esther. Essa história a qual vai dizer a respeito de um homem judeu chamado Mardoqueu, que não se prostrava perante ao homem, perante a criatura. Ele só se prostrava perante ao Criador, perante ao Deus, perante ao Todo-Poderoso. Isso incomodava, isso trazia para Amã um certo incômodo, porque Amã teria recebido do rei uma cadeira de honra, a qual tudo em que dissesse e todas as outras pessoas do reino teria que se curvar e obedecer o que Amã dizia. Só que Mardoqueu não se prostrava perante ele. Mardoqueu era judeu, Mardoqueu era servo do Deus Altíssimo, e ele só se prostrava perante a Deus. Isso trouxe um incômodo a Amã, um incômodo tão grande a Amã, que Amã resolveu destruir todos os judeus. Todos os judeus, ele resolveu arrumar um decreto para que mandassem matar todos os judeus. E assim, quando ele se chegou ao rei e pediu, o rei deu o seu anel que selava os decretos para que ele pudesse fazer da forma em que ele quisesse. E assim foi feito. Assim Amã conseguiu esse decreto e mandou enviar para todas as províncias do reino, que onde houvesse um judeu, ele teria que ser morto, tanto homem, quanto mulher, quanto criança e quanto idosos. Todos seriam mortos, seriam extintos da face da terra. E este decreto chegou ao conhecimento de Mardoqueu. E Mardoqueu se fez triste naquele momento, vestiu-se de pano de saco em sinal de humilhação ao Senhor e deitou em cinzas. E assim se fez achegar até a rainha Esther, que Mardoqueu estava vestido dessa forma. Ela fez com que fossem ao encontro dele e levasse roupas para ele, para que ele pudesse vestir e tirar aqueles panos de saco. Só que Mardoqueu fez com que chegasse ao conhecimento de Esther o que estava acontecendo, porque Esther não sabia o que estava acontecendo. E Esther era rainha, constituída por Deus, ela conseguiu ser rainha. Então ela era judia também, porque ela era sobrinha de Mardoqueu, da raça dos judeus. E assim Esther, tomando conhecimento daquilo a qual iria acontecer, ela ficou triste porque aquilo poderia acontecer, mas para o único jeito dela poder intervir, ela teria que ir até a presença do rei para poder fazer com que o rei mudasse o decreto de alguma forma. Só que para poder se achegar à presença do rei nesta época, precisava da autorização dele, e já havia algum certo tempo em que a rainha não se chegava até a presença do rei. Mas Mardoqueu disse para ela que era necessário que ela fosse até a presença do rei, porque precisava dela intervir pelo povo, dizer pelo povo dela, tentar de certa forma livrar o povo da morte, porque já estava decretado a morte dos judeus. E isso, ela se viu perturbada neste momento por causa do que acontecia. Então elas viu-se apenas de uma forma, que teria que ir até a presença do rei. Só que aí vem o diferencial de quem serve ao Senhor. Antes dela ir à presença do rei terreno, ela foi primeiro se consagrar ao Deus, ao Rei dos Reis. Ela pediu para que todos fizessem o jejum de 3 dias, que não comessem nem bebessem nada. E ela e as suas mulheres que as acompanhavam também fariam este jejum. E terminando
desses 3 dias ela se vestiria e iria até a porta do palácio para tentar falar com o rei. E assim aconteceu. O rei, ao ver ela passando em frente ao palácio, estendeu o seu cetro para ela, para que ela pudesse adentrar. E ela adentrando, o rei disseste: o que queres? Te darei até metade do meu reino para cumprir o teu desejo. E ela quis fazer um banquete e quis chamar Amã para participar desse banquete. E no meio desse banquete, aconteceu o primeiro banquete, o rei mandou perguntar o que ela, perguntou a ela novamente o que ela queria. Ela disse que se fosse do agrado dele, que se ele achasse bom, de que ela pudesse fazer outro banquete para ele e para Amã. E assim o rei disse que sim. Amã, ao chegar em casa todo feliz, pensando que aquele banquete era uma forma de honrá-lo mais ainda perante as pessoas e perante ao rei. Só que nisso Deus já estava trabalhando e fazendo com que o inimigo dos judeus caísse na própria armadilha em que ele fez. Ele tinha raiva do judeu Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava perante ele. Então ele se reuniu com um amigo e sua esposa, e naquela reunião onde a mãe estava com sua esposa e um amigo, saiu uma ideia de construir uma forca para poder enforcar Mardoqueu. Aí vem a parte forte em que eu quero dizer aos meus irmãos a palavra revelada que o Senhor Jesus Cristo revelou ao meu coração. Que Amã preparou uma forca para poder matar Mardoqueu. Só que quem acabou morrendo nessa forca foi o próprio Amã. E o que eu quero te dizer através dessa palavra, que mesmo que o inimigo de nossas almas arme armadilhas para que nós venhamos cair ou venhamos morrer espiritualmente, quem vai cair nessa armadilha, quem vai morrer nessa armadilha é ele. Porque o nosso Deus não dá o escape e o livramento e nos busca e nos guarda com suas fortes mãos. Então Amã fez essa forca, e como ele tinha feito essa forca, ele achando que iria enforcar a Mardoqueu nessa forca, só que quando ele chega no outro dia para o banquete, a rainha perante ao rei, o rei pergunta outra vez: o que queres? Ela conta para ele que tinham feito um decreto a qual queriam matar todos os judeus. E o rei pergunta: e quem foi que fez isso? Ela disse: foi esse mesmo Amã, a qual está aqui à nossa presença. E assim o rei se levanta do seu lugar, enfurecido, e vai para o pátio para pensar. E nisso Amã se prostra aos pés da rainha Esther, para que a rainha Esther pudesse dizer ao rei para que não acontecesse o mal com ele, para que o rei não viesse o castigá-lo. Só que aí aquilo já estava escrito nos céus, porque quem te persegues serão perseguidos. Ele quis perseguir o povo judeu, ele quis perseguir o povo do Deus vivo, só que o Deus vivo fez com que ele mesmo caísse na sua armadilha. E o que eu quero que meus irmãos entendam: pode estar difícil, pode essa luta estar grande, mas a vitória é certa, porque as armadilhas em que fizeram para que você caísse, quem vai cair é as próprias pessoas que fizeram essa armadilha. Assim eu deixo essa palavra de reflexão ao coração dos meus irmãos, que Deus possa enchê-los, cada um, com a glória e com o poder dele, que Deus possa guardar e livrar a cada um, e que mesmo que armadilhas foram feitas, mesmo que se levantem contra você, eles mesmos vão cair em suas armadilhas. Os mesmos que se levantam para cair, porque o Deus a qual nos protege não dorme. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tente só mais uma vez.